Esse lugar aqui eu já filmei várias vezes, mas esse vídeo ele só nasceu quando eu parei de filmar automático e comecei a pensar em história. Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como usar o drone para contar histórias, mesmo em lugares comuns. Anteriormente aqui no canal eu fiz um vídeo de um passeio que eu fiz com o Luke, que é o meu Border Collie, e eu pensei como é que eu poderia transformar algo comum do meu dia a dia num lugar comum, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, mas como que eu poderia fazer isso de uma forma diferente? Como é que eu poderia criar uma história a partir de algo que faz parte do meu dia a dia, sem muita novidade, sem ser um lugar novo, e tudo acontece a partir do que a gente planeja antes de levantar esse carinha. Aqui no canal eu utilizo muito o drone como uma ferramenta de olhar, uma ferramenta de contemplação para mostrar o que eu sinto, o que eu vejo. Então, o que eu procuro muito fazer aqui é como eu posso utilizar o drone como uma ferramenta para contar as minhas histórias, as minhas aventuras. E foi isso que eu fiz no vídeo anterior. E eu quero compartilhar com você nesse vídeo daqui 3 dicas para que você também consiga fazer o mesmo, para que você transforme algo comum ou um lugar comum do teu dia a dia em um vídeo que conte uma história, que traga sentimento, que traga ali uma contemplação de algo que você queira mostrar, contar ali no teu vídeo. Dica número 1, que é a base de tudo, que é a intenção antes do voo. Como eu falei, isso é a base de tudo. Antes de ligar o drone, eu pensei, o que eu estou sentindo aqui? Calma, contemplação, presença. Então, essas são algumas perguntas que eu me faço antes de gravar um conteúdo aqui para o canal. O que eu quero passar naquele vídeo? Então, eu me faço algumas perguntas, né? Qual a ideia desse vídeo? O que eu quero passar? E nesse vídeo que eu fiz anteriormente, né, que foi um simples passeio que eu precisava, né? Que eu queria, na verdade, né? Eu tinha intenção de transformar em um vídeo que tivesse uma história, que transformasse um simples passeio com meu cachorro em uma aventura, em uma história para eu contar aqui no canal e ilustrar isso com as imagens, com a música de fundo, que realmente fosse como se fosse um episódio, né? Que era eu e o Luke, que foi eu e o Luke caminhando até o contorno para ver as carretas passando, para ver como é que estava o rio, contemplar o rio. Então é muito aquela ideia de trazer a quem assiste comigo. Então o que eu estou sentindo? Na verdade, o que eu estou sentindo é mais um pouco nesse vídeo o que eu quis que quem me assistisse sentisse. Então, qual o sentimento que eu queria transmitir naquele vídeo? Que era essa coisa que vocês pudessem me acompanhar naquele passeio. Caramba, que legal. Eu até quero mandar um abraço especial aqui para o WJP, se eu não me engano é isso, ele deixou um comentário muito bacana e que me deixa muito feliz porque o comentário dele mostra que eu consegui transmitir o que eu queria naquele vídeo, que era trazer aquela contemplação, fazer com que a pessoa sentisse, caramba, Tom, parece que eu estava caminhando ali contigo, vivendo aquele passeio, depois sentar ali onde você sentou, ver a carreta passando, sentir o rio ali correndo. Então eu fico muito feliz e eu queria mandar um abraço para o WJP, que deixou um comentário super bacana aqui no vídeo. E se não fosse vocês, o canal não estaria acontecendo. E por isso eu gosto de vir aqui compartilhar o que eu faço aqui, para que, se esse for o teu desejo, o que você quer também para o teu canal, para o teu conteúdo, eu venho aqui e compartilho tudo isso com vocês. Então, foi o que eu quis fazer nesse vídeo, trazer um pouco dessa calma, contemplação, a presença, a questão, né, de contemplar ali as carretas passando, num final de tarde, tem toda uma história, né? Tem todo um contexto. O trajeto, né? A caminhada que eu fiz com o Luke para chegar até aquele local. Então, tudo isso faz parte de uma história que tem um começo, que tem um meio e que tem um fim. E tudo isso utilizando o drone como ferramenta. Então,
independente do drone que você tenha, você vai conseguir contar boas histórias usando o drone como ferramenta. Então, isso é muito bacana. E o que define esse sentimento, né, essa calma, essa contemplação? A altura do voo, a distância e a velocidade. Então, tudo isso é pensado num voo, num conteúdo em que eu quero transmitir essa calma, essa contemplação. Concorda comigo que eu não posso ter movimentos bruscos, que eu tenho que deixar a imagem falar por si só? Os takes têm que ser mais suaves, eu tenho que ter uma altura em que eu consiga contemplar a natureza, como tem takes no vídeo ali, de eu afastando do rio e mostrando todas aquelas montanhas ao fundo. Então, a imagem ela tem que contar essa história, ela tem que fazer sentido com o que eu quero passar no vídeo. Então, a velocidade, a distância, a altura do voo, tudo isso é importante. E aí eu até coloquei uma primeira frase-chave dessa primeira dica. Quando você sabe o que você quer sentir, o voo se decide sozinho. A partir do momento que você define o que eu quero passar nesse vídeo, qual é o sentimento que eu quero transmitir aqui, o que eu quero sentir aqui, você já sabe o que você precisa fazer e vai acontecer sozinho. Bora partir para a dica 2. A dica 2, o drone, ele é um ponto de vista, ele é o teu olhar, ele não é a atração principal, ele não é o show. O drone, então, como um ponto de vista, né? Então, eu botei aqui alguns pontos. Eu não usei movimentos complexos, então eu usei os movimentos mais simples possíveis. Preferi voos simples e estáveis. Então, como eu falei, os takes não têm movimentos bruscos e não é o que não possa ter, tá, gente? Eu acho que um grande diferencial é a gente saber o que não mostrar, o que a gente tem que eliminar. Porque, obviamente, né, quando a gente está pilotando o drone, principalmente se a gente ainda não tem muita habilidade ali, né, pilotando o drone, a gente vai cometer alguns erros, a gente vai fazer um movimento mais brusco com a câmera ou algum movimento mais brusco com o drone. Então é muito também saber o que a gente não mostrar. Então não usei movimentos complexos, movimentos simples, como simplesmente jogar o drone para frente ou fazendo um zoom out com o drone para trás, uma órbita que é um take simples, movimentos simples. É deixar o drone observar, não impressionar. Às vezes, para a gente contar uma boa história, não é não é aquela coisa que, caramba, que habilidoso. Você não precisa ser o piloto mais habilidoso para fazer bons vídeos, para contar boas histórias utilizando o drone. Você precisa observar. Então, o drone, ele é os nossos olhos lá em cima. Então, ele é uma extensão do nosso olhar. Então, é realmente a gente aprender a observar o que mostrar e como mostrar. Não precisa de nada muito mirabolante, não precisa de uma edição mirabolante também. É coisas simples que condizem, né, com o que a gente quer fazer, com o sentimento que a gente quer passar. Então, é utilizar o drone realmente como um ponto de vista. Ele não é o principal. Não é a tua habilidade com o drone como piloto que vai fazer uma boa história, que vai fazer um bom vídeo utilizando esse camarada aqui. Dica 3. Música, ela não ilustra, ela conduz. Essa frase é forte e foi inclusive o que eu coloquei aqui, ó. Música não ilustra, ela conduz. Essa frase é forte, anota aí, hein? Anota. Quais são os pontos em relação às músicas aqui? A música foi escolhida antes da edição. Então, quando eu fiz a gravação do vídeo, quando eu pensei no que eu queria fazer, eu fui lá e gravei. Porém, antes de editar, antes de começar a cortar qualquer trecho de vídeo, antes de definir qualquer coisa, eu pensei na música. E foi a música que conduziu todo o meu vídeo.
Então a música ela foi escolhida antes de começar a edição. E o que que a música definiu dentro do vídeo? Ela definiu o ritmo dos cortes, então eu fiz os cortes de acordo com a música, pensando na música, a duração dos planos, então se os meus takes foram mais curtos ou mais longos, foi a partir da música, é a música que define isso, que definiu isso, e a emoção do vídeo. Foi a música que definiu o que eu queria transmitir do vídeo. Então a música tem o poder de transmitir essa emoção, e foi isso que eu fiz e que eu faço, procuro fazer na maioria dos vídeos. Sem música certa, a história não se sustenta. E aí tem uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, né? De como a música tem um poder incrível. Imagine que eu estou conversando com vocês aqui agora, mas eu quero dar um ar um pouco mais, talvez triste, uma coisa mais pensativa. Então, o fundo que eu colocar nesse momento aqui agora, ele vai começar a dar um clima daquilo que eu estou falando. Então, poxa, se eu quero dar um ar um pouco mais de tristeza ali, esse fundo musical ele vai me arremeter a isso, ele vai ajudar a conduzir, né, o sentimento que eu quero transmitir nesse vídeo. Se eu quero transmitir algo mais alegre, muitas vezes eu não preciso nem mudar a minha entonação de voz. É só eu continuar conversando com vocês aqui, mas a música que eu já escolhi para esse momento aqui já é uma música mais alegre, mais para cima, o que já vai me alimentando. Eu acho que música alimenta a alma, e o que já vai alimentando a nossa alma com algo mais alegre, mesmo que eu esteja falando na mesma entonação. Então, essa música alegre já me ajuda a remeter mais isso. Mas se eu quiser algo mais de aventura ou mais de suspense, eu mudando a música e começar a conversar com você, dependendo do que eu falar. Por exemplo, hoje está chovendo, poxa, se eu levantar o drone ali, olha que aventura, pode ser perigoso. Eu estou falando algo comum, mas a música ela já vai meio que me conduzir àquele sentimento de aventura, algo mais de suspense, e a música tem esse poder. Eu acho isso incrível, gente. Eu me descobri assim, um completo apaixonado por criação de conteúdo e de compartilhar isso também com você. Deixei uma frase-chave aqui também sobre essa terceira dica, né? Se a música não conversa com o voo, o vídeo vira só imagem bonita. Então, olha como é que é uma junção de coisas, né? De ferramentas, de gatilhos que a gente pode utilizar para ter um vídeo final, um produto final que realmente atenda o propósito dele, né? Então é muito bacana. Então tá aí, ó. Se a música não conversa com o voo, o vídeo vira só imagem bonita. E tudo isso que eu falei com você aqui, intenção, ritmo, música, ponto de vista, é exatamente o tipo de coisa que eu aprofundo lá no Cine Drone Pro. O Cine Drone Pro ele não é um treinamento, um curso sobre qual drone comprar. Ele é muito mais sobre você aprender a filmar, criar, contar histórias com o drone que você já tem e tirar o melhor proveito dele, usando ele como uma ferramenta para você fazer aí as tuas filmagens. Eu criei um grupo de WhatsApp de lançamento do Cine Drone Pro e agora o treinamento ele já tem uma data de lançamento. Eu vou lançar ele dia 31 de janeiro agora. Então, quem tiver dentro desse grupo vai ter acesso antecipado e com valor promocional. E o curso vai ser lançado oficialmente no dia 4 de fevereiro. Então, se você quer garantir essa antecipação e um valor promocional de lançamento, quem estiver dentro desse grupo vai ter acesso primeiro ao treinamento Cine Drone Pro. Então, se para você faz sentido aprender, aprimorar o teu olhar, aprender como filmar contando uma história, aprender tudo isso que eu compartilhei com você aqui de uma forma mais aprofundada, o link do grupo de WhatsApp ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E uma coisa que eu quero chamar a tua atenção,
Talvez você more num lugar que você acha que não tem nada bonito para mostrar, que é um lugar que você já filmou várias vezes. Então pense nisso, comece a contar histórias sobre aonde você mora, os locais, que mesmo que você acha que não é interessante, começa a ver esses lugares, esses locais, contando uma história, contando algo que vá trazer um sentimento, que vai envolver as pessoas, e isso vai abrir muito os teus olhos. Então fica aí uma dica bacana. Faça esse exercício, comece a contar histórias. Muitas das vezes a gente quer conhecer lugares novos, e eu sou uma pessoa dessas. Eu tenho o sonho de viajar ao Brasil, conhecer lugares novos, mas se eu não souber como contar a história desses lugares, o que mostrar nesses lugares, eu não vou conseguir, por mais que eu esteja num lugar novo, num lugar incrível, talvez eu não consiga transmitir o que aquele lugar pode contar. Então é muito bacana a gente começar a mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Quero deixar então uma frase para resumir talvez todo esse conteúdo aqui, eu até anotei aqui. Criar com drone não é ir longe, é aprender a enxergar melhor. Então fica com essa daí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa teu comentário aqui embaixo, coloca de onde você tem me acompanhado, de onde você está assistindo esse vídeo aqui agora. E é isso, eu espero você no próximo vídeo, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Até lá, eu fui!